Essa narração pertence a Legionários Audiolivros. Capítulo 9. Piedade e Justiça. Que os pais leguem aos filhos não riquezas, mas o espírito de reverência. Platão. Leis. O terceiro e último estágio de nossa viagem de regresso permite-nos entrever a bela meta da justiça. Já explicamos como o homem deve estabelecer-se em relação à propriedade e esboçamos alguns modos de corrigir a falha de comunicação entre eles. Agora, abordaremos um conceito-chave que governa sua posição ante a totalidade do mundo. Dou-me conta do risco a que se sujeita quem usa a linguagem associada a forças desacreditadas popularmente, mas não vejo outro modo de resumir a transgressão do homem moderno, senão dizendo que ele é ímpio. Tentarei compensar isso, dando a essa palavra algumas aplicações mais práticas. Em primeiro lugar, sustentarei que o homem moderno é um parricida. Ele ergueu suas armas contra e exterminou eficazmente aquilo que os homens que o precederam estimavam com veneração filial. Ele não tinha consciência do crime. Ao contrário, e isso certamente não é novidade para os estudiosos do comportamento humano, estimava seu ato como uma prova de virtude. É muitíssimo significativo descobrir que quando Platão empreende uma discussão sobre a natureza da piedade e da impiedade, ele escolhe como interlocutor um jovem verdadeiramente inclinado ao parricídio. Eutífron, um jovem cheio de conhecimento arrogante e certo de que entendia o que é caro aos deuses, fora a Atenas para processar seu pai por assassinato. Perplexo diante da singularidade da atitude, Sócrates, com seu método habitual, questiona o jovem. Sua conclusão é a de que a piedade, que consiste na cooperação com os deuses, na ordem por eles instaurada, é uma parte do conceito mais amplo de justiça, e acrescente-se que o resultado dessa dialética é desfavorável à instauração do processo. A conclusão é que Eutífron, com seu conhecimento parcial e imaturo, não tem direito algum de tratar um ancestral com desprezo. Em um cenário contemporâneo, o jovem responderá pela ciência e a tecnologia e o pai pela ordem natural. Ora, por séculos, vem nos dizendo que nossa felicidade requer um incessante ataque a essa ordem. Domínio, conquista, triunfo, todos esses nomes têm sido usados como se tratasse de uma campanha militar. De algum modo, anda à solta a noção de que a natureza é hostil ao homem e de que os métodos dela são afrontosos ou relaxados, de forma que nosso progresso poderia ser medido de acordo com nossa habilidade em modificá-los. Nada além da recuperação da antiga virtude, da pietas, pode absolver os homens desse pecado. A atitude corrente com respeito à natureza é aquela forma de heresia que nega a essência da criação e que, ao fazê-lo, nega também sua legitimidade. Temos dito, talvez até a exaustão, que o homem não deve necessariamente guiar-se pela natureza, mas tampouco deve consumir-se na busca por mudar seu rosto, e não penso que exista contradição aqui, uma vez que o desideratum é uma sorte de respeitável não-vinculação. O posicionamento dos modernos parece apenas mais uma manifestação de egoísmo, que se revela quando o homem chega ao ponto de não mais admitir que as coisas não planejadas por ele têm direito de existir. De algum lugar, em seu ego autocentrado, ele traz desígnios que deseja impor com truculência. A verdadeira religião, disse, é o serviço à humanidade, mas esse serviço parece tomar a forma de algo que lhe assegura uma vitória incondicional sobre a natureza. Essa atitude é ímpia, pois, conforme o já considerado, transgride a crença de que a criação ou natureza é fundamentalmente boa, de que a razão última de suas leis é um mistério e de que os atos de rebeldia, como são proclamados diariamente pelos jornais, são a subversão do cosmo. Aceitar essa perspectiva, obviamente, requer certo grau de humildade. Por outro lado, é da natureza do egoísmo extremo negar qualquer fonte de ordem correta que se situe fora dele mesmo,
em um estado permanente de beligerância contra o não-eu. E quem negará que essa é a raiz de todas aquelas invejas e ambições que fazem as pessoas sentirem hoje que a justiça abandonou o mundo? A piedade é uma disciplina da vontade, exercida através do respeito. Ela reconhece a existência de coisas maiores do que o ego, de coisas diferentes do ego. E, antes de podermos trazer a harmonia de volta a um mundo em que então tudo parece encontrar-se em mero combate, será preciso, com espírito de piedade, levar 3 coisas em consideração: a natureza, nossos próximos, ou seja, todas as demais pessoas, e o passado. Mas proponho que o façamos por partes. Entendo como natureza tão somente a substância do mundo. É elementar que a natureza reflita algum tipo de ordem pré-existente e que, mesmo depois da fissão do átomo, desafie nosso esforço em compreender a totalidade das coisas. Aquele que se põe a estudá-la e o faz com sabedoria ainda diz modestamente, com o adivinho de Antônio e Cleópatra: do infinito livro de segredos da natureza, posso eu ler um pouco. E o filósofo ainda sustenta que a substância, embora exposta à corrupção, não é má em sua natureza. Ora, mais bem-sucedida é a cura por vis medicatrix naturae do que pelo mais engenhoso emprego da medicina. E sob o regime da ciência, temos cada vez mais evidências de que, se nos intrometermos a mexer com as pequenas peças de uma máquina cujo projeto e propósito ignoramos, isso trará consequências funestas. Desse modo, o mal natural que a ciência fez sair pela porta da frente reentra pela porta de trás, às vezes com um renovado poder de causar danos. Vitórias contra a ordem natural da vida cobram pagamentos inesperados. Ao mesmo tempo em que o homem intenta endireitar uma natureza torta, ele se empenha em aniquilar o espaço, no que não parece ser senão mais uma fase da guerra contra a substância. Ignoramos o fato de espaço e matéria absorverem os impactos. Quanto mais os diminuímos, mais reduzimos nossa privacidade e segurança. O planeta tem padecido de um rigorismo tal que o que se faz em qualquer canto remoto afeta, e por que não dizer, ameaça, o todo. Perdem-se o poder de recuperação e a resistência. Que ansiosa neurose o avião trouxe ao mundo, e quando a piedade se vai, toda grandiosa invenção prova-se míope. Agora, pois, precisamos confrontar o paradoxo segundo o qual a contínua guerra travada contra a natureza não é um sinal de que somos superiores a ela, mas uma prova de que nos preocupamos com ela, de que estamos de algum modo aprisionados por ela. É assim que o leão corteja sua noiva. Aqueles que tentam a todo custo subjugar a natureza oferecem uma evidência de que, na verdade, foram pegos nas armadilhas dos encantos dela. Mas as pessoas religiosas não tomam a natureza como noiva e, em um novo paradoxo, são frequentemente elas os mais bem-sucedidos senhores da natureza. Perry Miller afirmou que o motivo que levou os puritanos da Nova Inglaterra, fervorosos fanáticos religiosos, a obterem um sucesso extraordinário tanto na guerra quanto nos negócios, foi que sua doutrina ensinava-os a cultivar uma indiferença com relação ao mundo. E foi justamente essa indiferença com relação ao mundo, uma espécie de distanciamento, que os deixou mais livres e ousados para agir do que as pessoas afundadas no materialismo e no amor ao conforto. Uma análise similar das comunidades de cunho religioso foi feita por Tocqueville. Ora, essa imersão na tarefa de reconstruir a natureza é uma obsessão de adolescente. O jovem não é senão um mero intelectual, alguém que crê em ideias e pensa que as ideias podem dominar o mundo. O homem maduro, por outro lado, vai intelectualmente além, rumo à sabedoria. Conquanto também creia em ideias, a vida ensinou-lhe a contentar-se com vê-las corporificadas, o que significa vê-las sob uma espécie de limitação. Em outras palavras, ele descobriu que a substância é parte integrante da vida e parte inelutável.
E essa visão mais humilde dos poderes do homem é a essência da piedade. A longo prazo, ela é mais gratificante, uma vez que a natureza parece mais tratável quando nós a respeitamos, sem nos deixarmos tomar por um desejo demasiado feroz de possuí-la. Já se disse que a psicologia da criança mimada praticamente só é encontrada naquelas pessoas que abandonaram a natureza e manifestaram esse abandono através do êxodo do campo para a cidade. Voltados para a questão de nosso interesse, descobrimos que o homem do campo resigna-se à ordem das coisas com uma filosofia mais elevada. Perturba-lhe menos o ciclo de nascimento e morte. Aborrece-se menos. É mais estável em tempo de crise. Ele se integra melhor do que seu primo da cidade, pois tem piedade suficiente para aceitar a realidade, o que possivelmente equivale a acreditar na providência. Parece haver muita verdade na declaração de Miller, segundo a qual, depois que os puritanos perderam a piedade, eles se fizeram incapazes de encarar a realidade da forma inabalável como faziam seus ancestrais. O resultado foi essa curiosa combinação de otimismo e impotência moral que estudantes da cultura da Nova Inglaterra distinguiram de Vernon Parrington a John P. Marquand, o que contrasta com o pessimismo e a fortaleza moral iniciais. Mas outros povos diriam: não fosse a graça de Deus, para lá eu iria, pois esse é um malogro a que todos estão propensos. E eis porque um passo essencial para manter nosso olhar voltado para a verdadeira realidade é definir qual a relação mais apropriada entre nós e a natureza. Em um extremo está a imersão total nela, que deixa os homens sensíveis, porém irrefletidos. No outro, a total abstração, que conduz filosoficamente à negação da substância, que pode ser simbolizada pelo êxodo urbano. A última via é a da estatística e da tecnologia. A completa aceitação da natureza e o completo repúdio a ela mostram-se igualmente nocivos. Temos, portanto, de buscar um modo de viver que não se funda com ela, respondendo a todos os seus estímulos, e que tampouco seja fatalmente enredado por ela ao tentar transgredi-la. Ambos os rumos têm como efeito fazer da natureza o centro do destino humano, a que está ligado seja por força de atração, seja de repulsão. Santayana advertiu que deveríamos deixar a vida como Ulisses deixou Nausicaa, abençoando-a, mas não apaixonados por ela. E penso que nossa atitude diante da natureza física deva ser similar. Desse modo, poderíamos dizer do grandioso mundo material que nós não o desejamos acima de todas as coisas, mas que consideramos que tem seu lugar na ordem das coisas, e um lugar digno de respeito. A segunda forma de piedade, por sua vez, aceita a substância de outros seres. É comum observar que pessoas cultas e de sensibilidade intelectual aceitam mais rápido que exista um código de retidão em modos de viver diferentes dos seus próprios. Eles se assenhorearam do princípio de que a existência tem direitos na qualidade de existência. O conhecimento instrui o egoísmo a fim de que a realidade dos outros seres seja reconhecida. A virtude da esplêndida tradição cavalheiresca estava no reconhecimento formal do direito à existência não só dos inferiores, mas também dos inimigos. A fórmula moderna da rendição incondicional, primeiramente usada contra a natureza, depois contra os povos, põe impiamente os homens no lugar de Deus, ao usurpar seu direito ilimitado de dispor das vidas dos outros. O cavalheirismo foi uma expressão enormemente prática da fraternidade fundamental dos homens. Mas ter imaginação suficiente para examinar outras vidas e piedade suficiente para dar-se conta que a existência delas é uma parte da criação caritativa é o verdadeiro fundamento da comunidade humana. Aparentemente, há duas categorias de homens para as quais esse tipo de caridade é impensável. O bárbaro, que se propõe a destruir o que é diferente justamente porque é diferente, e o neurótico,
que sempre busca controlar os outros, provavelmente por ter perdido sua própria capacidade de integrar-se. Seja como for, a miopia que não outorgará substância a outros povos ou a outras pessoas é justamente aquela intolerância que julga que o diferente é menos digno. A esperança de que diminua esse espírito de fanatismo que ameaça dilacerar nosso mundo depende desse reconhecimento do não-eu. E não vejo qualquer vestígio de que essas almas zelosas que hoje suplicam por compreensão percebem a ligação entre tolerância e piedade. Enquanto não admitirmos que a pessoa, assim como a natureza, tem uma origem que nós não podemos explicar, é improvável que nos abstenhamos do parricídio e do fratricídio. A terceira forma de piedade considera que o passado é dotado de substância. Alguém poderia pensar, a julgar pelas frenéticas tentativas de nos excluir da história, que nós aspiramos a uma condição de amnésia coletiva. Mas façamos uma pausa longa o bastante para lembrarmos-nos de que na condição de criaturas reflexivas temos apenas o passado. O presente é uma linha, não tem extensão. O futuro, tão só uma tela em nossas mentes, na qual projetamos combinações da memória. Preocupados, pois, com o conhecimento, temos todos os motivos para recordar o passado tão perfeitamente quanto possamos e para nos dar conta de que sua contínua existência na mente é certamente fator determinante de nossas ações presentes. Disse-se com muita propriedade que o principal problema da geração atual é que ela não se deu ao trabalho de ler as minutas da última reunião. A maior parte de nossos contemporâneos parece ressentida do passado e empenha-se em negar-lhe substância por uma destas duas razões. Ou, porque ele os confunde, ou, 2, porque ele os inibe. Se os confunde, não refletiram o bastante sobre ele. Se os inibe, deveríamos lançar um olhar curioso sobre os projetos que eles estão executando. A imaginação permite-nos entender que houve outras gerações no passado e que viveram em circunstâncias tão sólidas quanto as que nos cercam. A piedade os reconhece e reconhece suas palavras e ações como uma parte da realidade total, que não deve ser ignorada em nenhum resumo de experiência. Estão de fato mortos aqueles que padeceram de mortes dignas de heróis e mártires? Essa não é uma pergunta supérflua. De certa forma, eles permanecem vivos, como forças, ajudando a moldar o mundo que sonhamos. Mas o espírito da impiedade moderna quer enterrar sua memória com seus ossos, na esperança, cheia de boa vontade e ignorância, de criar um novo mundo. A consciência do passado é um antídoto tanto para o egoísmo como para o otimismo superficial. Ela refreia o otimismo, pois nos ensina a ser cautelosos na consideração da perfectibilidade do homem e a avaliar sobriamente os projetos de renovação das espécies. Que manual sobre a vaidade e a ambição poder-se-ia equiparar às vidas de Plutarco? Houve mais cabal censura à teoria do progresso automático do que os comedidos passos trilhados por Gibbon em Declínio e Queda. O leitor de história é castigado e logo que fecha o livro, poderá dizer, com Dante, no inferno: eu não cuidaria que a morte houvesse desfeito tantos. 41. Entre os romanos, a piedade era considerada uma parte da aequitas, que expressava o conceito platônico de justiça ou a retribuição a cada um do que lhe é devido. Busquei, portanto, mostrar que algo é devido à natureza, aos nossos companheiros e àqueles que já passaram da existência temporal. A civilização moderna, tendo perdido totalmente o senso de obrigação, vê-se confrontada com o fato de que não sabe o que é devido a ninguém. Como consequência, suas afirmações vão ficando cada vez mais débeis. Por essa razão, eu gostaria de analisar a seguir algumas formas de impiedade que operam como forças de desintegração. Darei prosseguimento à minha ordem e começarei por me ocupar da impiedade com relação à natureza. Apresento primeiramente um caso que não representa apenas o típico desprezo pela ordem natural, mas que tem também uma implicação transcendente. Trata-se da tola e destrutiva noção de igualdade dos sexos.
O que poderia gerar tal fantasia, senão um profundo obscurecimento de nossa concepção de natureza e desígnio? Cabe fazer uma distinção tão básica que se poderia supor que até o mais frenético modernista a conceberia como uma parte dos dados digna de respeito. O que Deus fez distinto, que o homem não confunda. Mas isso não ocorre. Diferenças profundas como essa só parecem desafiar os ocupados renovadores da natureza. O furor pela igualdade atuou tão cegamente nos últimos 100 anos que todo tipo de esforço foi feito para eliminar as diferenças de função, de conduta e de vestuário. Foi claramente sob a influência dessa mesma impiedade que se assumiu que, como a missão da mulher é, em um sentido mais amplo, biológica, é, portanto, menos admirável. Por conseguinte, a tentativa era masculinizar as mulheres, pois quem já ouviu argumentarem que o homem deveria empenhar-se por imitar a mulher em algo? Como resultado disso, houve uma subversão social da mais espetacular espécie. E hoje, além de gerações perdidas, temos um sexo autocompassivo e perdido. Ora, há uma história social para isso. Na fonte dessa desordem, jaz, reitero, uma impiedade para com a natureza. Mas já vimos que quando se toma uma decisão perversa, os fatores materiais começam a externar um efeito desproporcional. A mulher foi, de modo crescente, entrando no mundo como igual e, consequentemente, como competidora do homem. E eis que, mais uma vez, a igualdade destrói a fraternidade. Mas é preciso evitar uma explicação superficial baseada em mudanças econômicas. A causa econômica é uma causa que tem uma causa. A razão última dessas mudanças vem de uma determinada visão do mundo, pois quando a mulher é rebaixada nessa visão, e colocá-la no mesmo patamar que o homem é mais um rebaixamento do que uma elevação, passa a ficar ainda mais à mercê das circunstâncias econômicas. Se consideramos que a mulher é idêntica ao homem, exceto por essa pequena questão da divisão do trabalho, que é a procriação das espécies, que até o mais fanático partidário do igualitarismo é levado a aceitar, não há por que ela não possa fazer o trabalho do homem, e, por extensão, não há por que não bombardeá-la junto com ele. Assim é que hordas de mulheres entraram para a indústria e para os negócios, onde a ampla maioria delas trabalha sem ânimo ou incentivo. Conscientes de que estão deslocadas, elas não conseguem ver nenhum ideal no dever, e, de fato, não são tratadas como iguais, mas foram feitas vítimas de um claro engano. Tiradas da esfera natural, na qual eram superiores, foram postas a vagar entre dois mundos. Por um lado, as mulheres já não podem desfrutar o prestígio da condição anterior. Por outro, não podem encontrar uma estabilidade real na presente condição. Assim, começamos a vê-las, essas homunculi da moderna sociedade industrial, aglomerando-se como em um enxame na saída das fábricas e escritórios de seguros e indo já ao entardecer em direção às suas casas, para preparar sua comida enlatada, assim como a datilógrafa de A Terra Perdida, além disso, em meio à incrível confusão de valores que acompanhou a Segunda Guerra Mundial, vieram a marinheira e a operária da fábrica de armamentos. É como se a força centrípeta da sociedade tivesse cessado. Aquela que é necessária no centro, agora, é levada rumo à margem externa. E produziu-se ainda uma sedução social do sexo feminino em larga escala. Os homens responsáveis por isso foram os escravistas brancos do mundo dos negócios, que traficam com os baixos salários dessas criaturas, os executivos, os especialistas em redução de custos laborais, os mesmos economistas e calculistas cujo aparecimento Burke vaticinou. O aspecto anômalo dessa situação é que nem as próprias mulheres têm se preocupado em reparar o erro, quando a mulher deveria ser aliada natural em qualquer empreitada contra essa tendência. E, na verdade, alarmante pensar que suas defesas, firmemente ancoradas, não puderam resistir de um modo mais eficaz à maré da desmoralização. Com sua superior proximidade da natureza, seu realismo intuitivo,
sua habilidade infalível para detectar sofismas da mera intelectualidade, como podem ter caído no engano de tornarem-se modernas. Talvez a decadência do cavalheirismo dos homens tenha se revelado demasiado intensa. E depois que o cavalheiro se foi, a dama foi compelida a ir também. Não mais protegida, a mulher agora tem uma carreira e vive em uma monótona peregrinação de seu apartamento de 2 cômodos até o trabalho, e do trabalho até o tribunal de divórcio. Nesse sentido, as mulheres do Ancien Régime eram peritas em Realpolitik. Elas sabiam onde estava o poder. Imagine o que a rainha Elizabeth teria dito se tivessem despontado agitadoras feministas durante seu reinado sobre a verde e aprazível ilha da Inglaterra. As mulheres sabiam que o poder estava na lealdade àquilo que elas são e não em imitações, no exibicionismo ou em maneiras vulgares de chamar atenção. Disse-se muito bem que aquele que abandona o lugar que lhe é próprio mostra sua ignorância tanto em relação ao lugar que deixa, quanto em relação ao lugar para onde vai. As mulheres têm sido enganadas pela filosofia do ativismo e levadas a esquecer que para elas, na posição de guardas dos valores, é melhor ser do que fazer. Como Walt Whitman observou, a maternidade é, afinal, um atributo emblemático. Se nossa sociedade se dedicasse a caminhar na direção de um ideal, estou certo que suas mulheres não se sentiriam atraídas pela manutenção de máquinas nem por lidar com dinheiro. E isso porque a mulher recobraria sua superioridade se descobrisse novamente a privacidade do lar, tornando-se, por assim dizer, como que uma sacerdotisa, irradiando o poder do verdadeiro sentimento. Em sua melhor expressão, a vida da mulher é uma cerimônia. Quando William Butler Yeats diz em uma prece por minha filha, Quartis, deixai-a pensar que as opiniões são amaldiçoadas, ele está acusando a deslocada mulher moderna, a nervosa, histérica, frustrada e infeliz mulher que perdeu toda a majestade e não obteve nada em troca. O que nos trouxe esse ato de impiedade, além de uma era de homens de cabelos compridos e mulheres de cabelos curtos, na mordaz frase de As Mulheres de Boston, de Henry James. A seguir, ponderaremos sobre uma forma de impiedade contra as pessoas, que geralmente é chamada de perda de respeito pela individualidade, mas não acho que a palavra individualidade seja feliz quando aplicada a esse conceito, pois ela sugere um rompimento ou separação, e crimes podem ser cometidos sob esse pretexto. Uma designação mais precisa seria personalidade, pois que reconhece o caráter irredutível de cada pessoa e, ao mesmo tempo, comporta a ideia de comunidade. Em sua real acepção, personalidade é uma palavra teomórfica. Já individualidade, ao contrário, pode ser uma mera excentricidade ou capricho. O individualismo, com sua conotação de irresponsabilidade, é um claro convite ao egoísmo. E tudo quanto esse tratado tem censurado pode ser de algum modo atribuído à mentalidade individualista. A personalidade, em contrapartida, é uma pequena área privada do eu, onde a pessoa está, a um só tempo, consciente de sua relação com o transcendente e de sua relação com a comunidade de vivos. É uma só embarcação, mas que transporta certa parte da mente universal. Mais uma vez, acontece de, ao buscarmos definir a expressão moderna, o valor último do indivíduo, descobrirmos que é-nos possível reverenciar o espírito no homem, mas não o espírito do homem. Essa última suposição é a falácia do humanismo. Por outro lado, é piedoso acreditar que a personalidade, como a terra que pisamos, é algo que nos foi dado. Embora soe algo entediante, saliento que o racionalismo e o maquinismo põem-se opressivamente contra a personalidade. O primeiro suspeita de sua origem transcendental, enquanto o segundo acha que personalidade e mecanismo não se misturam de modo algum. Portanto,
a determinação de nosso tempo em fazer todas as coisas uniformes e públicas não há de perdoar esse último refúgio de privacidade. Afinal, desde que a personalidade é o início da distinção, toda figura na vida pública moderna sente-se compelida a realçar a regularidade de suas práticas, de seus hábitos, de suas aspirações. O desdém com que as ditaduras e burocracias modernas rejeitam as diferenças e dissidências não é senão um aspecto brutal dessa mesma coisa. Desviar-se da norma proletária promete tornar-se a heresia do futuro, e para essa heresia não haverá corte de apelação. O apelo por piedade pede apenas que admitamos que outros seres têm direito a organizar por si próprios as suas essências. E se não se admite esse pequeno detalhe, é inútil falar de tolerância em larga escala. Mas a parte mais enérgica da impiedade moderna é o desprezo pelo passado, manifestado às claras. Habituamo-nos a olhar para a história do mesmo modo com que olhamos para a natureza, como uma infeliz herança, e lutamos com igual determinação para livrarmos-nos de ambos. Mais especificamente, essa tendência manifesta-se em nosso esforço cada vez maior de alicerçar as instituições na livre especulação, a qual dá à razão uma oportunidade para expulsar o sentimento. Já homenageamos a razão o suficiente, mas nós insistimos igualmente que o campo em que ela opera melhor é apenas uma ilha em um mar de sentimentos pré-racionais. Há algo a dizer sobre a observação de George Fitzhugh de que a filosofia destruirá qualquer governo baseado nela. Se por filosofia entendemos uma indagação puramente formal das instituições humanas. A imensa proliferação das ciências sociais atualmente parece brotar justamente dessa falácia. Elas nos fornecem análises racionais, mas, na verdade, desprezam a história, esta que nos mostra a experiência humana em suas 3 dimensões. O empirismo também vê a necessidade de dizer que a história não nos tem ensinado nada de conclusivo, pois, se o fizesse, o método de tentativa e erro já não teria razão de ser. Mas, se a história do passado não nos tem ensinado nada, como a história do presente ou do futuro poderá fazê-lo? A Pietas para com a história reconhece que os eventos passados não ocorreram à toa. Mas não podemos negligenciar o fato de que no vocabulário do modernismo, pio é um termo de reprovação ou zombaria. Uma investigação facilmente mostraria que esse termo é sempre aplicado a pessoas que aceitaram alguma renúncia. Ora, o modernismo encoraja o extremo oposto disso, que é a rebeldia, e a rebeldia, como ilustra a lenda da queda, provém do orgulho. Orgulho e impaciência, eis os ingredientes dessa contumélia que rejeita a substância, porque a substância barra-lhes o caminho. E aí jaz o motivo da guerra contra a natureza, contra os outros homens, contra o passado. Para o homem moderno, não há providência, porque ela implica uma sabedoria superior e uma relação entre meios e fins que ele não consegue decifrar. Em vez de sentir-se grato por algumas coisas terem sido descobertas no passado, quão bizarro soou quando Churchill, o último sobrevivente da velha escola, declarou que o segredo do poder atômico fora misericordiosamente ocultado dos homens. Ele se sente contrariado e promete que um dia forçará o último arcano a entregar seu segredo. Seu orgulho revela-se em sua impaciência, que é a má vontade de suportar o tormento da disciplina. O mundo físico é um complexo de condições impostas. Quando elas impedem as expressões imediatas de sua vontade, o homem moderno fica furioso e declara que não deve haver nenhum obstáculo à sua própria vontade. O homem não está fazendo de si semelhante a um Deus, mas está tomando a si próprio, tal qual é, e colocando-se no lugar de Deus. Já vimos muitos casos assim. Ele resiste em admitir a realidade do tempo. E atribui-se a isso não só a crescente indiferença ante a qualidade, como também a decadência de estilo
em todos os campos da vida contemporânea. Pois, independentemente de como é expresso, o estilo é um tipo de movimento regulado, que depende da observação de intervalos. Isso vale tanto para os modos de comportar-se quanto para a música, ambos os quais foram destruídos pela impaciência a nível popular. Todo estilo formaliza de alguma maneira aquilo que o suporta, e temos visto como o temperamento moderno sente-se aprisionado por todas as formas. Estilo e graça nunca são vistos naqueles que não aprenderam a lição da resistência, que é uma versão da lição do heroísmo. Quando pedimos ao homem moderno que aceite a substância da natureza e da história, nós, de algum modo, pedimos-lhe que se fortaleça. Ele não pode, como uma criança, esperar por deleites gratuitos. Ele não pode, como o adulto mal-educado, esperar resolver todos os paradoxos por si mesmo. Ele tem de estar pronto para dizer às vezes, com Thomas Hooker, a questão é complicada e o mistério grande. E à medida que aprende que é uma criatura que não compreende inteiramente sua criação, é de esperar que ele vá agir com cautela ao adotar os métodos eficientes. Sua visão de mundo mudará profundamente se ele simplesmente reconhecer que é um ser dependente no universo, assim como o universo, por sua vez, parece depender de alguma outra coisa. Aqui, voltamos uma última vez ao problema colocado no início de nossa exposição: a busca pelo conhecimento legítimo. Com a ignorância virtualmente institucionalizada, como podemos fazer que o homem veja? Desnorteado por sua curiosa alienação da realidade, o homem tornou-se incapaz de fazer o diagnóstico de si mesmo, pois ele imagina que aquilo de que precisa é de um pouco mais de sua própria doença. Nesse ponto, preciso fazer uma pausa longa o bastante para dizer que as muitas pessoas que sustentam que padecemos apenas por conta de um atraso cultural e que o progresso espiritual do homem ficou para trás de seu progresso material baseiam-se em uma analogia completamente enganosa. Não há nada que indique que essas duas são complementares ou que elas podem avançar em rotas paralelas. Seria muito mais legítimo dizer que o propósito moral desvia-se quando da proximidade de numerosos recursos materiais, assim como os raios de luz se refratam ao contato com a matéria. Os advogados do renascimento espiritual revelam uma fraqueza típica do liberalismo em sua relutância em reconhecer esse obstáculo. Esses reformistas de hoje querem combater a diluição, diluindo ainda mais, e combater a dispersão com uma dispersão ainda mais vigorosa. Agora que nós desatamos forças de magnitude imprevisível, a única coisa que pode evitar que o mundo seja tomado pelo caos são alguns padrões mal compreendidos e que sobrevivem por inércia. Depois que eles desaparecerem e já tivermos perdido até mesmo os fundamentos acidentais da unidade, nada nos distanciará do século V de Cristo. Dizem que os médicos às vezes perguntam aos pacientes: "Você quer realmente ficar bom?" E, para ser perfeitamente realista quanto ao assunto em questão, é preciso questionar se a civilização moderna quer mesmo sobreviver. É possível detectar indícios de um impulso suicida, e por vezes é possível sentir que o mundo moderno está clamando por músicas mais loucas e por vinhos mais fortes, está suplicando um delírio que o afastará totalmente da realidade. Isso nos faz pensar naquela imagem de Kierkegaard, do espectador no teatro, aplaudindo uma e outra vez os anúncios de que o lugar está em chamas. Dentro de minhas possibilidades, tentei expressar minhas ideias em uma linguagem secular, mas algumas vezes foi impossível deixar de apelar para a religião, e penso que esse termo precisa ser usado para descrever o mais enérgico poder de sustentação em uma vida que, considerada a partir de pontos de vista limitados, é solitária, pobre, sórdida, animalesca e curta. Em todos o caso, é possível demonstrar que a perda da fé resulta em alguma forma de amargura. O cinismo, o ceticismo e mesmo o estoicismo antigos
que foram produtos do declínio da religião grega, todos eles guardam uma forma de amargura. Há amargura na ideia de que o inferno não existe, pois, no silogismo irrefutável dos teólogos, se não há inferno, não há justiça. E a amargura é sempre um incentivo à autodestruição. Quando fica evidente que as recompensas do mundo não compensam o sofrimento que provocam, e quando a possibilidade de outra recompensa é negada, a simples avaliação dessa situação, por uma questão de coerência, exigiria o fim de tudo. A tarefa consiste em impedir que os homens se sintam desesperadamente sem recompensa. Será que atualmente eles querem seguir vivendo ou querem destruir o mundo? Alguns são incapazes de compreender quão profunda é a amargura que pode induzi-los a desejar a segunda direção. Suponhamos que a resposta à nossa primeira questão seja afirmativa, que as pessoas nos digam que querem continuar vivendo, e não apenas biologicamente, como ratos nos cantos de cidades arruinadas, mas como membros de comunidades civilizadas. Então, nós teríamos de perguntar se eles estão dispostos a pagar o preço por isso, pois é possível que tenham então uma postura semelhante àquela que têm ante a paz. Eles a desejam, mas não a ponto de abrir mão de algumas coisas que eles julgam ser a urdidura e a trama de sua existência. Há uma cena inesquecível na autobiografia de Lincoln Stephens que fala de uma proposta feita por Clemenceau na Conferência de Paz de Versailles. O astuto francês, tendo ouvido até a exaustão que aquela seria uma guerra para acabar definitivamente com a guerra, perguntou a Wilson, Lloyd George e Orlando se eles estavam realmente levando a ideia a sério. Depois de obter resposta afirmativa de cada um daqueles chefes de Estado, algo confusos, Clemenceau prosseguiu, mostrando-lhes qual era o preço daquilo. Os britânicos teriam de renunciar a seu sistema colonial. Os americanos teriam de deixar as Filipinas e não intervir mais no México, e assim por diante. Os colegas de Clemenceau logo deixaram claro que não era aquilo que tinham em mente, ao que o francês respondeu com realismo e aspereza que eles não queriam a paz, mas a guerra. Essa é a posição de todos os que anseiam por justiça, mas que, na verdade, querem e escolhem outras coisas. Do mesmo modo, temos de dizer às multidões que a restauração tem seu preço. Suponhamos que lhes notificássemos do preço através de uma série de questões. Vocês estão dispostos, nós lhes perguntaríamos, a aceitar que a lei das recompensas é inflexível e que é impossível, com astúcia ou queixas, obter mais do que lhes é dado? Vocês estão preparados para assumir que o conforto pode ser uma sedução e que o fetiche da prosperidade material terá de ser posto de lado em favor de um ideal mais austero? Vocês percebem a necessidade de aceitar alguns deveres antes de começar a falar em liberdades? Tudo isso é muito difícil de aceitar e requer profundas transformações. E talvez o processo de degeneração esteja tão adiantado que já não seja mais possível reavivar certos ideais. Sabemos que esse é frequentemente o caso nas histórias individuais. Contudo, é dever daqueles que preveem o fim das Saturnais dar a conhecer seus conselhos. Nada é mais certo do que estarmos todos juntos nisso, e praticamente ninguém pode escapar a uma devastação tão profunda e vasta quanto o declínio de uma civilização. Se os pensadores do nosso tempo não conseguem despertar o interesse do mundo para a questão de levar a cabo algumas transformações profundas, eles certamente irão sucumbir com ele. E não haverá lá muita alegria quando puderem dizer, eu bem que avisei. E seus presentes esforços mostram uma repercussão muito fraca. Talvez tenhamos de aprender a verdade por uma via dolorosa. Pode ser que estejamos aguardando uma grande mudança, pode ser que os pecados de nossos pais recaiam ainda sobre as gerações futuras até que nos apercebamos novamente da realidade do mal, e então sobrevenha uma reação impetuosa
como aquela que floresceu no cavalheirismo e na espiritualidade da Idade Média. Se isso é o que de melhor podemos esperar, precisamos, pois, preparar tal renascimento com reflexões e atos volitivos nesse ocaso do Ocidente. Essa narração pertence a Legionários Audiolivros.